Olá, no Viva Saúde de hoje a gente vai falar sobre os marcos de desenvolvimento de uma criança até quando ela tem 18 anos. E para isso a gente vai entrevistar a pediatra, a doutora Ana Carolina Cancelier. Quer saber sobre esse assunto? Então fica com a gente que o Viva Saúde está no ar. E em nome da Unicred e da Maria Rocha, hoje eu recebo aqui a pediatra, a doutora Ana Carolina Cancelier. E a gente vai conversar sobre a pediatria, né, doutora? E também sobre esses marcos de desenvolvimento das crianças, até quando as crianças precisam ir num pediatra, que já não vão ser mais nem crianças. Mas primeiro eu quero te agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, Aline. É sempre uma delícia falar de pediatria, que é a minha paixão. Então, eu sempre gosto de falar no assunto mesmo. Com certeza. Doutora, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar e a sua especialidade, né, a pediatria, ela é o clínico geral de uma criança. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que significa esse termo. É mais ou menos isso, assim. A gente cada vez mais tem visto, assim, terem termos como medicina integrativa, né, medicina holística, e, na verdade, o pediatra sempre foi um médico integrativo e holístico por natureza, no sentido de que a gente cuida da criança, a gente cuida da família, a gente cuida do bebê dentro do útero, lá na consulta do pré-natal, a gente cuida do bebê recém-nascido, a gente vai cuidar do lactente, a gente vai cuidar até os 18 anos. Então, é uma etapa grande da vida, assim. A gente brinca que toda criança tem que ter um pediatra para chamar de seu, assim, para ter para si para o resto da vida, que é quem vai acompanhar todas as etapas do desenvolvimento. Uhum. E fora esse acompanhamento contínuo, né, até os 18 anos, é como a gente estava conversando, né, doutora? Existe um problema na criança. Ela primeiro procura o pediatra. Então, um pediatra de confiança também, né, por isso. Mas ele, se ele não encaminha para um outro especialista, o pediatra consegue muitas vezes resolver o problema daquela criança e daquele pai, né? Sim, exatamente. A gente tem em torno de 80% mais ou menos de resolutividade, né? O pediatra tem essa capacidade de conseguir resolver a maioria dos problemas que a criança vai apresentar. E assim, se não resolve, faz o encaminhamento correto. Então, a grande preocupação às vezes da autoprocura, ou por medicamentos, até às vezes acontece, ou por terapias, ou por um especialista, sem o encaminhamento adequado, às vezes a pessoa procura o lado errado. Às vezes, eu acho que o problema é num determinado lugar e é em outro lugar, e daí acaba indo para o especialista errado. Com certeza. Doutora, o pediatra começa na vida de uma criança quando? O pediatra já começa na vida da criança antes de ela nascer. Antes dela nascer. Então, a gente tem uma consulta de pré-natal, né, que é feita no 3º trimestre, onde a gente vai começar a conversar com os pais, vai começar a criar esse vínculo, né, porque isso é extremamente importante. Tu imagina que se a gente pensar que esse profissional vai acompanhar essa pessoa durante 18 anos, que outra especialidade acompanha durante tanto tempo, às vezes numa fase tão importante, né? Então, assim, começa lá no pré-natal, quando a gente vai dar as primeiras orientações, amamentação, vacina, os cuidados iniciais com o bebê, que são bem importantes também, mas principalmente a gente vai tirar as dúvidas que os pais têm e vai manter esse contato, porque faz a consulta e, olha, vai ficar com o meu contato, porque o bebê vai precisar fazer uma consulta com 7 dias, até 7 dias. Então, é interessante que esse mesmo profissional que fez a consulta de pré-natal já faça dos primeiros 7 dias. E daí, tendo o contato do pediatra, fica muito mais fácil de depois conseguir uma agenda, enfim, né? O profissional já conhecer os pais. Sim, exatamente. Né? E até porque, assim, vamos imaginar que o bebê tenha algum problema de saúde intraútero, né? Alguma malformação, alguma coisa que vá precisar de um atendimento mais precoce ou mais rápido possível. Então, é interessante que o profissional que vai dar esse atendimento e que vai acompanhar durante, né, até ele completar 18 anos, é interessante que ele já saiba de tudo isso antes do nascimento, porque daí a gente já sabe todas as necessidades que essa criança vai ter. Doutora, então, por exemplo, se ela já apresenta essa necessidade ali, além do ginecologista que está acompanhando os pais,
o pediatra também já pode começar a acompanhar esse bebê dentro Então, vamos pensar assim, o que a gente mais tem são as cardiopatias congênitas, né? As doenças cardíacas, esse bebê vai precisar de um cardiologista, mas o cardiologista precisa de suporte também do pediatra, porque muitas vezes essa criança vai ter dificuldade de ganho de peso, vai precisar de um suporte diferente nutricional. Então, se a gente já sabe isso antes, a gente já entra em contato, então, ou a criança tem uma outra malformação, ou a criança tem alguma condição genética que vai precisar de um acompanhamento especial. Tudo isso a gente já consegue assim, começar a programar o atendimento dessa criança para que ela tenha o melhor atendimento possível. E daí a questão dos profissionais conversando. Então, é um problema de coração, então eu vou falar com o cardiologista que está cuidando da criança para poder me dar esse suporte. Aconteceu isso, a gente pode dar essa medicação ou não, isso pode complicar a situação da criança. Uma criança que tem alguma condição genética, síndrome de Down, síndrome de Turner, que são situações que também demandam cuidados especiais, a mesma situação. Então, a gente tem esse suporte entre os profissionais para que ela seja melhor atendida. Com certeza. E, doutora, a criança nasceu. Eu consegui essa consulta, né, antes dos 7 dias, então é importante levar a criança ao pediatra. Nessa primeira consulta, quais são as orientações, né? Qual é a conversa que vocês têm com os pais dessa criança? Então, essa primeira consulta é feita até 7 dias, justamente para primeiro a gente conseguir ver como é que está toda a questão da amamentação, como é que está a questão de pega, como é que está a questão do peso do bebê, porque a gente espera que ele perca peso. Mas depois ele vai começar a ganhar, então ele não pode perder peso demais. A gente vê se ele está começando a ficar com icterícia, que é aquela coloração amarela, né, do rostinho. A gente vai avaliar o padrão de sono e a gente vai avaliar também como é que está a mãe, como é que está o pai, como é que está essa família recebendo esse bebê novo, se está tudo assim equilibrado, se não está precisando de nenhum apoio diferente. E vai fazer de novo o mesmo exame que o bebê faz quando nasce, que o pediatra faz todo um exame completo. Nessa primeira consulta, a gente reexamina todo de novo, faz todos os reflexos, faz de novo o teste do olhinho, que é para ver o reflexo vermelho, faz de novo todos os outros testes necessários de quando o bebê nasce e faz todos os encaminhamentos se precisar. Então, por exemplo, já fez o teste do pezinho, que é entre o 3º e o 5º dia. Não fez? Tem que fazer. Vai orientar sobre as primeiras vacinas, vai orientar sobre todos os sinais de alarme. Olha, em que situações que tu precisas trazer o teu filho para reavaliar. E eu tenho o hábito de deixar o contato realmente para, se tiver qualquer dúvida, qualquer situação, poder entrar em contato comigo e eu poder orientar. E, doutora, quais as principais dúvidas dos pais nesse momento? Eu acredito que a amamentação é uma dúvida bem frequente, né? Sim, a amamentação é bem frequente. Então, assim, a gente tem atualmente as consultoras de amamentação que fazem um trabalho muito legal, assim. Nem todas as mães acabam necessitando de um acompanhamento de consultoria. Às vezes, a amamentação está indo relativamente bem, assim, então a gente consegue manusear isso em consultório. Tem muita dúvida com relação à troca de fralda, por exemplo, se usa ou não usa pomada, se usa ou não usa talco, se vai usar lenço umedecido para a limpeza da região do períneo do bebê, como é que cuida do coto umbilical, quais os produtos para o banho, se pode usar perfume. Mas, ultimamente, assim, nesses últimos meses, o que eu mais tenho atendido é a dúvida com relação a se as pessoas podem visitar o bebê quando nasce. Talvez porque a internet a gente vê de vez em quando, Sim. né? Não beijo meu filho. E eu acho que também depois da pandemia, né, doutora? Sim. E assim, a gente está vivendo uma situação atual de que a gente está com muito vírus circulando realmente, né? E assim, a gente sempre orienta, e essa é uma orientação que eu dou, e eu sempre digo assim, pode dizer que foi a pediatra que proibiu. Então, assim, as pessoas de casa, as pessoas mais próximas, que vão ter contato realmente com essa criança, sem problema nenhum visitar esse bebê inicialmente. Mas o ideal é que esse bebê fique pelo menos uns 2 meses sem receber visitas que vão ter a possibilidade de trazer algum tipo de vírus para esse bebê. Porque um vírus que, às vezes, num adulto, mesmo numa criança que está, por exemplo, frequentando creche, faz um resfriado, faz só um narizinho escorrendo, naquele bebê pode fazer uma bronquiolite e aquele bebê pode ter que internar por causa dessa bronquiolite. E, às vezes, uma coisa podia ter sido prevenida. Então, assim, eu sou a pediatra chata que diz que não pode visitar bebê com menos de 2 a 3 meses, porque ele é muito novinho. Então, assim, a não ser que sejam pessoas muito próximas, não tem necessidade. Assim, o bebê tem que, nesse momento, a família tem que se organizar, tem que equilibrar esse novo membro, né, na família,
e depois pensar nessa questão de visita. Aham. E doutora, em relação ao sono, também é uma dúvida frequente dos pais? Dorme no quarto, não dorme no quarto, bota junto comigo? Eu tive essa preocupação grande, assim, eu sempre pensei que o meu bebê dormiria no quarto dele. Né? E foi uma orientação do pediatra, não, mas deixa um pouquinho no teu quarto e tal. Mas assim, depois eu já consegui colocar no quarto dele, mas eu sei que muitos pais não conseguem e eu queria escutar você, assim, o que você acha sobre isso? Então, a gente cada vez mais tem tentado, porque assim, não tem receita de bolo, não existe uma coisa padrão para todo mundo. Isso é uma coisa que a gente fala muito em pediatria, eu pelo menos falo, eu acho que a maioria dos meus colegas também, que assim, não é todas as crianças não são todas iguais. Cada família é única, cada família tem as suas particularidades. Então, assim, eu normalmente pergunto como é que fica melhor para vocês. Então, como é que fica melhor para vocês? Assim, qual é o problema da cama compartilhada, que a gente fala muito? O bebê é pequeno, a mãe está cansada, ela pode dormir, então a gente pode ter o risco de sufocamento do bebê. Então, a gente acha melhor que não faça cama compartilhada em função disso. Quanto a ficar no quarto dos pais ou a ir para o quarto dele sozinho, eu sempre digo que vai depender muito dos pais. Assim. Eu acho que isso é uma coisa tão... Assim, eu acho que é tão individual, assim, de cada família, de querer ou não estar com o filho no quarto naquele momento. Então, assim, eu tenho, às vezes, pacientes que, desde o início, preferem que a criança durma no quarto, e eu tenho pacientes que querem ficar com o bebê dormindo com elas até 2, 3 anos. E está tudo bem, se está todo mundo bem com isso e feliz, está tudo bem. É verdade. Doutora, a chupeta, ela tem alguma recomendação também para as crianças que são bebezinhos, assim? A chupeta, assim, a orientação é que a criança não use, né? Principalmente o bebê que está em aleitamento materno, ela faz muita confusão de bico. Então, o bebê, às vezes, ele vai sugar de uma forma, vai usar a chupeta de uma forma e no seio a sucção é diferente. Então, às vezes, um bebê que está mamando bem, que a mãe está tendo uma boa pega, sem desconforto, esse bebê começa a usar a chupeta e a mãe começa a reclamar que está doendo a amamentação. Porque o bebê pode confundir bico e começar a ter dificuldade no mamar. Né? Tem alguns bebês que têm realmente uma necessidade maior de sucção. Então, às vezes, até pode ser que a chupeta tenha o seu lugar em algumas situações específicas. Mas não é uma indicação. A gente não diz para usar a chupeta. É melhor que não use. Mas eu não sou uma pediatra assim, muito rígida com essas coisas, né? Tirando essa coisa da visita, eu realmente não gosto. Eu acho que o bebê pequeno não precisa ficar recebendo visita, mas eu não sou muito rígida com isso. Mas assim, eu não digo dê a chupeta. Se eles me perguntam se é para dar ou não, primeiro a gente tem que ver que situação. Porque às vezes tem situações que pode ser que ajude na questão do sono e não vai atrapalhar a amamentação, mas na maioria das vezes é melhor não usar. E depois também para tirar? Sim. Eu acho que tem pais que te procuram para saber como tirar a chupeta? Tem. Eu acho que eles procuram mais os odontopediatras. Mas eles procuram, assim, eles perguntam como é que faz para tirar a chupeta. Isso é uma outra coisa engraçada, porque tem muito assim, eu sempre falo que os pais, eles estão sempre são sempre cobrados de todo mundo que está em volta por tudo. Então, quando não engravida, quando é que vai engravidar? Daí engravidou, está dando de mamar. Não, por que não está dando mamar? Se está dando mamar e está dando mamar durante muito tempo, ainda está dando mamar. Não vai ter outro? Não vai ter, quando é que vai ter o outro? Então, assim, tem uma série de situações que acabam acontecendo em função disso, assim, né? De ter uma cobrança excessiva, às vezes, de coisas que são naturais e que são da conta da família e da criança e não dos outros que estão dando um monte de opinião. Né? Até porque eu acho que essa questão de tirar a chupeta também, eu já vi alguns casos que assim, tem que entregar pro... Né, planta, que daí vai nascer um pé de pirulito, vai nascer... Eu acho que também vai dar criatividade pirulito do ainda pai. Açúcar. Tem uma amiga minha que ela cortou um pedaço do bico e ele ficou sem o... Isso é uma coisa que a gente orienta, às vezes. Furar, assim, ou cortar um pedacinho, porque daí ela fica menos interessante, né? E ele largou, porque ele ele chupava e não vinha aquela mais Mas quer ver, daí tem essa questão da chupeta, de largar a chupeta, e daí geralmente junto tem a questão do desfraude, e daí geralmente junto, às vezes, essa criança vai para a creche. Então, tu imagina quanta coisa que acontece com essa criança. Daí tiram o bico, querem que a criança tire a fralda, que é uma outra coisa que a gente fala bastante, que não existe técnica de desfraude, não existe treinamento esfincteriano.
a criança vai desfraldar quando ela estiver pronta para ser desfraldada e pronto. E o desfraude é extremamente rápido e calmo se a criança está pronta e é da criança. É a criança que para de usar fralda, não é a gente que tira a fralda da criança. Mas eu consigo perceber algum sinal? Sim. A gente tem alguns sinais, assim, alguns sinais de desfraude. A criança começa a se incomodar de estar de fralda, né? De desfraude, que eu digo de que ela está começando a estar pronta para isso. Ela começa a se incomodar que está de fralda. Ela começa a ficar um tempo prolongado com a fralda seca. Então, por exemplo, a mãe troca a fralda, né? Alguém troca a fralda e vai ver depois de 3 horas, 4 horas a fralda ainda está seca. Ou ela começa a acordar de manhã com a fralda seca e logo depois faz bastante xixi. Ou ela começa a dizer que evacuou, né? Que fez cocô e pede para trocar a fralda. Então, são todos sinais que ela começa a ter interesse no que as pessoas estão fazendo no banheiro. Mas, assim, a gente sempre fala que tem que ter um cuidado muito grande, porque tem uma coisa psicológica envolvida no desfraude, muito mais no desfraude das evacuações, da parte, né, das fezes, do que do xixi. Então, às vezes, a criança já está completamente desfraldada do xixi, mas continua pedindo para colocar fralda para fazer cocô. E por quê, doutora? Porque ela não gosta de ir no banheiro. A criança, às vezes, tem várias coisas envolvidas. Tá. A criança, às vezes, tem medo do vaso sanitário, não entende o que vai acontecer. Mas, assim, tem algumas coisas que são relacionadas à parte psicológica, de que o cocô saiu de dentro da criança e o cocô é dela. E esse cocô não pode ir para fora. É mais ou menos assim. Então, é dela e ela vai ficar com ela. Então, entendi. Às vezes, o forçar essa criança... não, mas tu já sabe fazer, tu já é grandinho. Isso é uma coisa que eu sempre digo, assim, a criança ser grandinha não significa que psicologicamente ela está pronta, né? Então, por exemplo, forçar a criança, às vezes, de deixar a fralda, ele já está com 3 anos e meio, 4 anos e ainda pede para colocar a fralda quando quer evacuar. Daí eu pergunto, mas o resto está tudo bem. Mas então ele está sem fralda, daí ele pede, você coloca, ele evacua e você tira, assim, então ele está usando a fralda de banheiro, está tudo bem, sem problema. Então, assim, deixa que aos poucos a criança vai perdendo o medo de ir ao banheiro, vai entendendo o que acontece no corpo dela e vai conseguir evacuar no banheiro. E o banheiro precisa estar preparado para essa criança? Sim. O vaso sanitário também? Sim, o ideal é que tenha um redutor, né? Tá. E que tenha, às vezes, tem uma plataforminha ou uma escadinha para que a criança consiga ficar na altura certinha para poder sentar. Na maioria das vezes, até é engraçado, porque às vezes a criança nem avisa. A criança vai ao banheiro, evacua e avisa para a mãe. E daí a mãe fica olhando assim, mas sempre pediu fralda? A gente brinca que é uma virada de chave. Assim, de repente, eles vão no banheiro. Claro, tem situações, às vezes, que precisam de algum manejo diferente, às vezes até psicoterapia e tal. Mas, na maioria das vezes, se não forçar, naturalmente isso vai acontecer. Eu sei de casos de criança que fica trancada no banheiro. Sim. Às vezes entra no banheiro, fecha a porta, se tranca e se desespera tanto que depois não quer ir no banheiro de novo. Não quer ir no banheiro de jeito nenhum. Isso é uma outra coisa importante, né? Tirar as chaves das portas do banheiro, porque são um tipo de chave diferente, às vezes, né? Que a criança pode... Porque daí, nessa idade que ela já vai sozinha, ela já vai ter 2 anos, 2 anos e pouco, ela já tem uma altura que ela consegue, às vezes, virar a chave. Daí ela fecha. Isso. E daí fica a criança desesperada dentro e os pais desesperados fora, né? O que vai fazer com a criança trancada? Sim. Mas então o desfraude, doutora, a gente sabe que não existe uma idade correta, mas geralmente a gente já começa a pensar que a criança pode começar a pedir, enfim, a partir desses 2, 3 anos. Desses sinais. Assim, nos estudos que tem, a maioria das crianças a partir dos 3 anos é o desfraude. E isso é uma outra coisa que tem, que culturalmente também tem diferenças e tem uma cobrança da sociedade. Tipo, fez 2 anos, tem que tirar a fralda. E não tem. E às vezes é só durante a noite. Sim, exatamente. Só durante a noite. E também, naturalmente, o pai vai começar a perceber, então, que durante a noite ela não fez nada, amanheceu seca, começa a tirar para fazer Começa a conversar. Tem muito uma questão a gente fala de mensagens antes de dormir. Então, olha, quando vai tirar a fralda da noite, né? Olha, hoje a gente não vai colocar a fralda. Se você tiver vontade de fazer xixi, você acorda. A gente pensa que às vezes não funciona, a criança está quase dormindo, mas a criança entende que está sem fralda. E quando ela já está pronta, ela acorda, pede para fazer xixi e volta a dormir. Interessante. Então, vai ser uma fase desafiadora aí pra mim. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre a creche? A gente já deu um pulinho aí, né? Dos 7 dias, agora a gente já passou mais ou menos pelos 2 anos. Mas a creche,
ela realmente, hoje, eu vejo muito necessária para muitos pais, né? Sim. É uma realidade, não tem... Antigamente, as mães conseguiam ficar mais em casa. Hoje, a gente sabe que a mulher, ela tem o trabalho, enfim. E a creche acaba sendo uma opção. Mas, ao mesmo tempo, os vírus vêm com tudo, né, doutora? Sim. São quantos? Alguém me falou, ele vai ficar doente 30 vezes no ano, não sei, só vai melhorar lá no final do ano. Então acontece isso mesmo? Sim, a gente considera normal, a gente considera que não está uma situação fora de controle de 8 a 10 infecções respiratórias por ano. Né? Então, não são 30. 30 já é meio preocupante. 30 já é meio preocupante. Mas de 8 a 10 a gente considera para criança até 2 anos, assim, né? E é bem como tu falasse, assim, na verdade, a gente não pode ser pediatra de criança que não vai na creche, a gente é pediatra para criança que vai na creche, para criança que não vai na creche. Então, assim, se a mãe pode, se há possibilidade da criança ficar fora da creche até os 2, 3 anos, ótimo. É melhor mesmo? É melhor mesmo. Tem gente que fala a questão de estímulo, assim, daí a gente está falando de uma criança que não precisa de nenhum estímulo especial. Então, uma criança que não tem, a princípio, nenhuma particularidade de desenvolvimento, os estímulos que ela tem em casa, com a família, passeando, são suficientes para que a criança desenvolva adequadamente. Até o social. Sim, até o social, porque na verdade a criança não fica presa dentro de casa durante 2 ou 3 anos, né? E se a gente pensar assim, até os 2 anos, as crianças raramente brincam entre elas, como compartilhamento de brincadeiras. Elas brincam e brigam pelos brinquedos. Né? Então, é o que acontece. Dos 2 anos para frente, daí eu te diria que tem realmente uma socialização mais interessante. Né? Então, assim, se tem uma escolha... Então, é melhor a partir dos 2, 3 anos. Se não tem uma escolha, quando precisar ir para a creche, vai. Claro. Então, não tem muita opção. E daí tem aquela coisa do... se a criança está doente, é melhor não levar para a creche. Sim, é melhor. Só que tem algumas doenças em criança, principalmente as doenças exantemáticas, essas que às vezes dão manchinhas, que quando aparece a manchinha, ela não transmite mais. Mas só que ela foi para a creche antes de aparecer a manchinha. Então, assim... É meio incontrolável, né? Mas o que eu geralmente oriento para os meus pacientes, se possível, é assim, olha, teu bebê ficou doente, preferencialmente fique 2 semanas com essa criança sem ir para a creche, porque é o tempo suficiente para ela se recuperar e para o organismo se recuperar e estar pronto para outra virose. Porque senão, assim, se tu deixa 2, 3 dias em casa, volta, quando ela está quase recuperando, ela pega outro vírus. E daí vai virando um ciclo de uma virose em cima da outra. E daí é aquela história do 30 viroses por ano, porque na verdade ela vai pegando um em cima do outro, né? Então, pensando que nosso sistema imunológico tem que dar conta de um vírus, se a gente coloca em contato com outro, ele não vai dar conta de fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, o ideal eu brinco que é um reset do sistema imunológico. Deixa quietinho, deixa ficar bom. Deu, não tem nada, volta para a creche. E isso, doutora, é porque a criança não está ainda com o sistema dela imunológico pronto. Sim. Isso. Até os 4 anos, mais ou menos. A gente estabelece com 4 anos, a partir dos 4 anos, mais ou menos, o sistema imunológico da criança já está relativamente funcionante e bem funcionante. Então, assim, não é que seja ruim, mas é que tem algumas coisas que precisam de amadurecimento. E na criança ainda não tem todo esse amadurecimento. Por isso as vacinas são tão importantes, né? Então, a gente tem um monte de vacinas no primeiro ano, depois um pouquinho menos vacinas até 1 ano e até os 15 meses, mas todas elas são justamente para estimular o sistema imunológico num período em que ele está em formação. Né? Então, tudo isso acaba sendo importante. As vacinas, esse contato. E assim, às vezes as pessoas têm medo, vai na rua, daí tem que passar álcool no sapato porque foi na rua. Olha, provavelmente aquilo que tinha na rua, num parque, que a criança brincou com um cachorro, com um gato, vai fazer menos mal para ela do que se ela tiver contato com alguém doente. Com certeza. E é engraçado porque na creche teve um pai que comentou comigo assim: o meu filho apareceu com uma outra chupeta e veio chupando. Então, assim, ele pegou de alguém, de uma boca de outra criança, então como é que não pega o vírus, né? Eu sempre digo assim, tu imagina, as mães às vezes têm um super cuidado em casa, higieniza, chega em casa, chega na creche, elas estão passando a língua nos corrimão, estão pegando os brinquedos, colocando na boca e dando na boca do outro, então não adianta, é inevitável. Então, compartilhamento de vírus é total. E as vacinas, doutora,
várias o SUS, né, disponibiliza. Sim. Tem alguma que seja importante e que não está no calendário do SUS e que vocês preconizam? Tem algumas que a gente orienta ampliação de cobertura, a gente sempre fala, né? Então, assim, por exemplo, aos 2, 4 e 6 meses, 2 e 4 pelo SUS, tem uma vacina que é a pneumocócica. O SUS, ele dá pneumocócica 10 valente, que são 10 sorotipos. Mas a gente já sabe, por estudos, que são estudos de microbiológicos, né, do ano passado e o ano retrasado, que mostram que o sorotipo que mais causou doença do pneumococo em criança não está na pneumo 10, mas está nas duas particulares que a gente tem atualmente, que são a pneumo 13 e a pneumo 15. Então, essa é uma vacina que a gente geralmente orienta, principalmente se é uma criança que vai para a creche. Daí é melhor fazer essa ampliação de cobertura. Uhum. As meningites, a mesma coisa. Com 3 e 5, o posto da meningite C, ótimo. Já tem uma boa cobertura. No particular, a gente consegue fazer os 5 sorotipos. Então, faz A, C, W, Y e B. Então, a gente consegue ampliar a cobertura. E tudo isso o pediatra orienta para que os pais, se tiverem condições, né, poderem ampliar essa... Exatamente. Daí, por isso, essas consultas. Então, a gente vai, até o 6º mês, a gente vai ver essa criança todo mês, e cada mês a gente vai ter que orientar alguma vacina diferente. Até se não for fazer... se não puder fazer no particular, orientar no posto para fazer corretamente, das reações vacinais, como é que vai tratar essas reações vacinais. Né? Uhum. Então, doutora, o meu filho, até os 2 anos de vida, mais ou menos, ele é acompanhado periodicamente por um pediatra. Depois desse período, quando que eu retorno ao pediatra? Claro, se tiver alguma complicação, alguma coisa, mas se não... Então, assim, a gente estipula de consultas, né? Até os 6 meses, uma consulta mensal. No primeiro mês, aquela consulta de 7 dias, o ideal é ver mais uma vez depois, antes de completar um mês ainda. Daí, dos 6 meses até completar 1 ano, são bimensais, então de 2 em 2 meses. A Sociedade Brasileira de Pediatria diz que pode ser mensal até 1 ano. Então, a gente prefere fazer mensal, mas se não der bimensal, está suficiente. De 1 a 2 anos, de 3 em 3 meses. A partir dos 2 anos, elas podem ser semestrais daí. Então, pode fazer a cada 6 meses. E isso acontece assim, porque a gente também avalia velocidade de crescimento, né, além da parte de desenvolvimento e tal. Então, como a velocidade de crescimento da criança ela é decrescente, do primeiro até o 11º ano, quando depois vai fazer o estirão, então, por isso que ela vai espaçando mais, porque como a velocidade de crescimento não é tão rápida, se eu avaliar essa criança de 3 anos todo mês, às vezes eu não vou ver crescimento. Então, se ela tiver algum problema, sim, sempre que tiver problema, ela vai ser avaliada. Mas para avaliação de crescimento, o ideal é trimestral, até 2 meses, e depois semestral. E, doutora, quais são as causas que podem acontecer? Eu sei que talvez podem ser várias, que uma criança não ganhe peso e não ganhe altura, não cresça nesse período. Tem várias mesmo, assim. A gente pode ter peso principalmente. Então, o peso é uma preocupação muito grande no primeiro ano, porque ele é relação direta de nutrição e de a criança estar doente ou não. Então, por exemplo, uma criança que fica muito doente, ela ganha menos peso. Então, por isso essa questão da creche, da criança muito novinha, pode acontecer de impactar no crescimento. Então, a gente tem doenças de uma maneira geral e problemas alimentares. Para isso também o pediatra vai orientar. Porque às vezes a mãe está dando fórmula, por exemplo, por algum motivo. E por algum motivo não leu e está usando a fórmula na diluição errada. E a gente corrige a diluição e a criança volta a ganhar peso. Então, assim, às vezes a gente tem essas situações. Então, tem alergias alimentares que também podem fazer perda de peso. São a alergia à proteína do leite de vaca, por exemplo, é uma delas. Não necessariamente tem que ter isso para ser alergia, mas é um motivo também, né? E, assim, genético, de dizer que essa criança é pequenininha porque ela é pequenininha, no primeiro ano de vida a gente não costuma dizer isso, porque a gente tem bebês de pais pequenos que são muito grandes. Então, e o contrário também. Então, o primeiro ano de vida, geralmente, ele é relação direta da saúde da criança. Então, se ela está sendo bem alimentada, se ela não tem nenhum problema de saúde, ela vai ter um crescimento adequado. Tá. E depois que passa esse 1 ano, a gente não falou da introdução alimentar, mas eu li em algum lugar que o bebê ele começa meio que não querer comer mais, um bebê que comia muito, e aí pode também acabar diminuindo o peso dessa criança.
Pode, por isso daí, assim, tem uma... Porque, assim, quando a gente fala de consulta de pediatria, tem um monte de coisas que a gente faz. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente faz é avaliar na consulta qual é o risco para a saúde dessa criança. Então, uma criança que tem um problema de saúde, ela pode ter um risco de puericultura que eu não posso vê-la a cada 3 meses, eu tenho que vê-la todo mês. Ou eu posso vê-la de 3 em 3 meses. Então, a gente inicia a introdução alimentar lá com 6 meses. Então, tem toda uma orientação de como que tem que ser feita a introdução alimentar. E assim, inevitavelmente, a mãe pode ter feito, né, a família pode ter feito a introdução alimentar mais perfeita do mundo. Inevitavelmente, ali 1 ano e 2, 1 ano e 3, a criança vai começar a escolher coisas que ela gosta e coisas que ela não gosta. Daí a gente tem que diferenciar a seletividade patológica, que a criança realmente começa a não ganhar peso, de uma preferência alimentar. E daí, a preferência alimentar, o que é? A criança não quis comer porque qualquer motivo não estava com fome. Ou não queria comer naquele momento. Daí aí quem estava com ela, se eu fizer isso, daí oferece outra coisa. Daí, na tentativa de que a criança coma, porque a fome, assim, o comer, o se alimentar é uma necessidade básica. E daí, assim, para quem cuida da criança, a criança não comer é muito angustiante. Então, tu faz qualquer coisa para aquela criança comer. E no qualquer coisa, a gente acaba entrando com alguma coisa que a criança... que é tipo um ultraprocessado, ou um alimento doce. A doutora estava lá em casa e eu não vi. Não, eu não dei 12, mas eu acho que eu tenho isso, assim, o arroz e feijão, ele já olha, assim, será que então quer um purezinho de batata? Aí tu vai lá e começa a oferecer aí uma fruta, até ele aceitar alguma coisa, e aí pode ser que acabe realmente... E será que ele só não estava com fome? Danado. Não é? Porque às vezes tem aquela coisa que tem que comer tal hora. Tá, eu tenho muito essa questão no consultório, por exemplo, não come. Não come. Daí tu vai perguntar, a criança acorda às 10, toma uma mamadeira de 210 ml de leite com algum farináceo, que não é para dar, mas enfim, dar 10. E daí às 11h30 que a criança almoce? A criança não vai almoçar. Então, assim, a gente tem que pensar na gente. Será que se eu fizer um baita café da manhã às 10h30 da manhã, eu vou estar com fome ao meio-dia para comer? E assim, a gente, adulto, às vezes até come, porque daí assim, culturalmente, meio-dia é hora de comer, daí eu vou comer. Mas a criança não tem essa cabeça. A cabeça da criança, não estou com fome, eu não vou comer. E daí, às vezes, se tu, tá bom, não quis, então não dá. E daqui a meia hora oferece de novo. Pode ser que a criança coma. A mesma coisa que ela disse que ela não queria, ela vai comer. E da seletividade, uma coisa que a gente sempre orienta é assim, não reforça esse comportamento de seletividade, ou seja, ela não quis comer uma fruta. Então tá bom, ela não gosta da fruta. Não, ela só não quis comer naquele dia. Tá. Segue oferecendo. Pode ser que daqui a 15 dias ela coma de novo aquela fruta. Ou aquele tradicional, né, não come em casa e vai na casa dos outros e come. Né? Ele diz, não, nem oferece porque não come. Ele vai lá e come. Então, porque na verdade eles estão testando. E doutora, o doce é realmente prejudicial, né? Antes dos 2 anos, por uma série de motivos, nem é só cárie ou alguma coisa nesse sentido, mas por outros motivos também, né? Sim, a gente tem toda a questão, a gente fala muito em programação metabólica, né? Então, por isso que a gente orienta não dar antes dos 2 anos. Tu tem um organismo em formação que está preparando todos os sistemas para funcionar a longo prazo. Então, já se sabe que tudo o que acontece muito precocemente na vida da criança, então isso vai desde o pré-natal, por isso a preocupação tão grande com a gestação. E hoje em dia já se fala, inclusive, do cuidado pré-concepcional, ou seja, da saúde do pai e da mãe na questão da criança. Então, tudo o que acontece muito precocemente vai impactar lá longe. E daí a gente tem esse aumento das doenças cardiovasculares, das doenças crônicas não infecciosas, que a gente fala, doença cardíaca, hipertensão, hipercolesterolemia. Todas elas podem, sim, ter uma gênese lá no início da vida, quando, de repente, tu começa... não, é só um pouquinho. Como é que é? Tu comeu e não morreu, né? Daí, assim, eu escutei isso e eu achei muito interessante. A gente não quer criar uma legião de sobreviventes, a gente quer pessoas saudáveis. Porque a gente pensa que agora a gente está cuidando de crianças que podem viver 100 anos. Vão viver 100 anos como? Tem que viver 100 anos saudáveis, né? Então... Com certeza. E essa questão do açúcar... É interessante porque, assim, eu vejo muitos pais hoje que eles conseguem, né, levar certinho. Mas chega uma avó e a avó fala, né? A avó fala assim, mas ele tá pedindo. Ele não tá sabe com vontade. Qual é. Ele tá com vontade. Ele nem sabe. Mas ele não sabe. Então, é uma resistência também. Né, eu acho que as mães que conseguem isso são, assim, heroínas. As famílias, né? São famílias que conseguem, assim, a custos, porque não é uma coisa que a sociedade, geralmente a família, ajuda muito.
muito. Geralmente a família tem bem essa ideia, mas ele está olhando, ele está com vontade. Não, ele não sabe o que é. Ele está vendo, se tu estiver fumando, ele vai querer colocar o cigarro na boca, vai dar o cigarro. Se estiver tomando uma cerveja, ele vai querer colocar na boca. Então, isso, Doutora, então depois, a gente já passou por alguns períodos, mas o período da puberdade é um período também interessante de levar a criança ao pediatra. E quando que acontece essa fase? Isso, então, a puberdade, a gente tem a diferença entre adolescência e puberdade, né? Então, a adolescência vai abranger toda a parte psicológica, todas as mudanças de comportamento, temperamento, tudo isso. E a parte física também. A puberdade é especificamente o amadurecimento, né, dos órgãos reprodutivos, de uma maneira geral, e da criança como um todo. Então, assim, a menina pode iniciar a partir dos 8 anos e o menino é um pouquinho mais tarde, a partir dos 9. Mas isso não quer dizer que tem que começar com essa idade. Então, é a partir daí. Antes disso, a gente considera precoce e normalmente tem que investigar para ver se é. Porque pode ser familiar, às vezes tem famílias que têm realmente essa questão de entrar em puberdade um pouco mais cedo. Mas sempre tem que investigar, se vier antes desse limite nosso, né? Mas como eu sei que entrou na puberdade? Então, a menina começa a aparecer o broto mamário. E o menino começa, normalmente, a aumentar um pouquinho o tamanho dos testículos. Mas é perceptível? Sim, é perceptível. É perceptível. Então, para os meninos 9 anos e as meninas 8 anos. E caso aconteça isso antes, pode ser alguma coisa hormonal também? Pode ser a puberdade precoce, né, que é uma das coisas que a gente se preocupa bastante. Daí, normalmente, o pediatra faz a detecção disso e encaminha daí sim para o endocrinologista para ele fazer a avaliação completa e ver se vai precisar medicar essa criança ou não. Então, porque às vezes tem crianças, se não tem nada patológico, porque assim, o que vai me dizer que, na maioria das vezes, qual é a grande preocupação de uma criança entrar em puberdade muito cedo? É crescer pouco. Essa é a preocupação. É parar de crescer antes do tempo ou não crescer o que teria que crescer, né? Então, tudo isso é feito. Toda essa avaliação o pediatra vai fazer também e vai encaminhar para o endocrinologista para ele terminar toda essa avaliação. Então, faz parte, às vezes, desse período de puberdade, porque daí, quando a gente vai avaliar, então, a partir dos 8, 9 anos, a gente geralmente pede que venha de 6 em 6 meses, justamente para conseguir acompanhar essa velocidade de crescimento, como é que está indo e tal. Então, como é que a gente avalia? A gente vai fazer toda a consulta, daí faz toda uma questão de avaliação de hábitos alimentares, de atividade física, e daí a gente vai colocar essa criança num gráfico de crescimento. A gente calcula o que a gente chama de alvo genético de crescimento, para a gente avaliar quanto, pela altura dos pais, que essa criança deve crescer. E daí a gente vê se ela está dentro disso que a gente chama de canal genético. A gente também pode pedir aquele raio-x de mãos, que é a idade óssea. Tudo isso o pediatra pode fazer antes de encaminhar para o endocrinologista. Então, a gente pode fazer e avaliar. Se está tudo bem, está tudo dentro do esperado, a gente mantém o acompanhamento pediátrico. Se eu tiver alguma dúvida, às vezes eu digo, olha, 3 meses. Volta em 3 meses para a gente avaliar, ver como é que está o crescimento e encaminha, se for necessário. E pode ter uma puberdade tardia também e sem nenhuma preocupação? Pode ter uma puberdade tardia, é mais raro, sabe? Mas assim, geralmente essa questão de início de puberdade, até da primeira menstruação para as meninas, às vezes é muito parecido, muito semelhante com as mulheres da família. Então, assim, geralmente é muito próximo da idade que a mãe ficou menstruada, ou que a mãe menstruou pela primeira vez, ou que, assim, tia, irmã, se for o caso, né? Sim. E a menstruação, ela marca a adolescência ou não tem nada a ver? Marca, pra menina marca muito, assim, né? Não, mas marca, não... tipo, é um marco pra falar que agora é adolescente? Não. Ah, não. Não. A adolescência tem várias definições, tá? A adolescência tu pode ir dos 8 aos 18, dos 12 aos 24 anos. O final... Ah, tem gente de 24 anos adolescente. Tem adolescente de 24 Assim, ó, a definição que eles falam, uma definição que eles falam muito de adolescência é que, assim, ó, quando a pessoa se reconhece como um indivíduo, se mantém economicamente e já está socialmente sendo apresentada como adulto, ela deixa de ser adolescente e é um adulto, né? Então, a adolescência como a gente diz, é uma coisa muito maior do que só aquela coisa do crescer e amadurecer. A puberdade termina, a adolescência às vezes vai além. Então pode ter... Nossa, então pode muito além dos 24, pode. Hoje em dia mesmo. Pode. Tá, e ela...
E ela começa, então, quando a gente consegue perceber na criança algumas mudanças de comportamento, porque eu acho que vem muito também essa rebeldia, essa coisa. É hormonal, talvez? É hormonal também. Assim, ó, é que a adolescência ela é marcada por várias coisas, assim. Então, começa a ter toda uma questão de revolta, sabe? De começar a querer ir contra o que os pais dizem. E isso, às vezes, já começa a acontecer antes de ter sinais de puberdade. Pode acontecer um pouquinho antes, né? Até. Então, assim, mas já tem uma questão hormonal iniciando. Então, tem toda essa questão de começar a escolher um grupo que se identifica. Então, são várias coisas que vão modificando psicologicamente. Então, o cérebro está todo muito borbulhante, assim, nessa fase, né? Então, tem várias mudanças de comportamento que vão acontecer. Muito sono, muito tédio, ou está muito agitado. Então, assim, tem um monte de... E os pais te procuram nessa fase de adolescência também para entender como é que lidar com essas... Sim, até assim, como à medida que a gente vai ficando mais... Vai avançando na profissão, né? Então, eu já sou pediatra há 26 anos, né? Então, atualmente, eu já atendo pacientes que foram filhos de pacientes meus. Isso. Né? Então, então, assim, cada vez mais eu tenho tido pacientes mais velhos, assim, mais adolescentes. Ainda tenho os bebês, mas tenho os adolescentes também. Alguns até que nunca consultaram, e às vezes... Porque, assim, me parece que está começando a ter uma cultura um pouco maior do buscar o atendimento para a orientação. E isso é muito bom, porque a gente desde cedo começa a orientar o adolescente para uma série de coisas que são importantes. A consulta do adolescente ela é diferente da consulta da criança, do bebê ou da criança, né? Então, a gente tem várias coisas que a gente precisa orientar. Então, toda a parte de prevenção, por exemplo, de infecções, a parte até de prevenção de uso de drogas, prevenção de uso de álcool. Então, tudo isso o pediatra tem que conversar ou pelo menos tocar no assunto e ver como é que as coisas estão andando, né? Então tem essa orientação também pro... E quando você entra nesse assunto, não sei se é a sexualidade também, né? Sim. A relação sexual em si, mas os pais, eles aceitam essa conversa? Eles, né? Porque geralmente isso é um tabu para conversar, né? Olha, no geral, não tem muitos problemas, assim, sabe? Mas, assim, a consulta do adolescente, ela pode ter uma parte, a partir dos 14 anos, em que o adolescente fica sozinho com o pediatra. E assim, aí geralmente a gente tem 3 tempos. Então tem uma parte que o adolescente está com o acompanhante que veio, aí depois fica sozinho e depois volta o acompanhante, o pai, a mãe ou quem estiver vindo, assim. Mas eu já tenho, às vezes, pacientes adolescentes que vão sozinhos na consulta, nem vão com os pais. Então, 16 anos, que já são os adultos. por exemplo. Praticamente. Ai, doutora, está sendo assim uma conversa incrível, né? Você é uma profissional brilhante. E o nosso tempo de entrevista passou voando. Nossa! Passou voando. Mas eu quero te convidar para vir outras vezes para a gente poder explorar mais um pouquinho esse universo tão grande que é da pediatria. Em relação justamente à adolescência, eu acho que essa parte que a gente entrou agora tem muita gente em casa, com certeza, que está se identificando muito, né? E acha que é só uma rebeldia por nada, e às vezes castiga e não funciona. Então, assim, existe uma orientação de um profissional, que é o pediatra, né? Que às vezes está ali, que é da família, e que não recorre porque às vezes nem sabe, né? Sim. Que pode ajudar tanto nesse sentido e pode, né, doutora? Não, com certeza. E assim, o que eu sempre, uma coisa que eu sempre gosto de dizer é assim, vocês lembram de quando vocês eram adolescentes? Vocês lembram como vocês se sentiam? Porque é muito fácil a gente esquecer. Então, assim, a gente tem que lembrar de como a gente era quando a gente era adolescente. Então, tudo isso que eles estão passando... na minha época não era assim. Era, mas você não lembra. Era, mas era diferente. Tipo, por exemplo, quando eu era adolescente, não existia internet. Então, assim, o meio, às vezes... Exatamente. Então, a gente tem que ir adaptando. Então, não dá... Assim, com adolescente... Com criança também, mas adolescente mais. A gente tem que escolher quais batalhas vale a pena lutar. Porque às vezes é melhor não, aquela batalha não vale a pena. É melhor a gente parar, retroceder um pouco, olhar o que está acontecendo do que seguir brigando, porque senão é uma briga sem fim. Porque o adolescente,
ele vai por natureza ir contra. Ele vai ser do contra sempre. Não digo sempre, né? Mas a maioria das vezes. Então, vamos escolher o que vale a pena a gente E eu lutar. acho que também, doutora, é um caminho tão difícil, porque assim, aí às vezes tu quer ser amiga demais para não ir contra, e aí acaba super protegendo. Sim. Então já cria um outro problema também, que daí é um adolescente que daí fica inseguro, né? Eu acho que hoje realmente a tecnologia, ela é muito útil, mas às vezes para um adolescente se torna um refúgio. Então é difícil ser pai e mãe. Eu acho difícil. É. Eu acho difícil. Então, assim, eu sempre digo que assim, a ideia, e assim, e mesmo o pediatra pode ser o pediatra mais experiente, assim. É como eu falei no início, assim, cada pessoa é diferente. Às vezes o que funciona para uma pessoa não funciona para outra pessoa. Às vezes uma orientação que eu dou para uma família não vai ser a mesma que eu vou dar para outra família, porque não vai funcionar. Então aí é a questão do profissional que está acompanhando há mais tempo conseguir perceber até onde a gente consegue ir, até onde eu consigo desse adolescente ou dessa família que compreenda aquilo que eu estou falando e que realmente acho que aquilo funcionou para eles, né? Tem paciência, né? Sim, sempre. Paciência, muito amor, né? Porque é difícil, mas também é muito gratificante, é muito... Não, né? Eu gosto de atender adolescente. É? Assim, eu gosto, assim. Eu gosto porque, assim, eu acho interessante, assim, as relações entre eles, assim, e as relações entre pais e adolescentes, e como são diferentes, assim, eu acho interessante. Assim, então vamos marcar uma outra conversa para a gente falar um pouquinho mais a fundo sobre esse tema da adolescência. Obrigada, tá, doutora? Obrigada também. E o Viva Saúde Unimed Tubarão fica por aqui. Eu espero vocês quinta-feira que vem, às 8h30 da noite, pela UniTV e também pelas plataformas de áudio e vídeo da Unimed Tubarão. Até lá, tchau!